Ilona Szabo, Reinaldo, afirma que a exoneração dela no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária só agrada aqueles grupos que buscam a polarização e que não têm interesse em promover um debate de ideias. Ela precisou deixar o cargo após movimentos de extrema-direita pressionarem na internet. Szabo disse o seguinte, aspas para ela: "Lamento profundamente que grupos minoritários mais extremados consigam impedir que pessoas comprometidas com o bem público, mesmo com divergências, possam sentar à mesa para a construção de um bem maior." Gostei de você ter corrigido a regência dela, né? Que ela disse sentar na mesa, não, a regência no caso é adverbial no caso, né? Sim. À mesa, muito bem. Momento cultural. Vou dar uma biografiazinha dela aí, podemos, só para quem não sabe direito quem é a moça, vai lá. Vamos lá. A especialista na área de segurança pública diz que o presidente Jair Bolsonaro não deveria ver pessoas que pensem diferente como inimigas. Além disso, Ilona Szabo ressaltou que a tolerância precisa ser o mote de um governo que tem muitos desafios pela frente. Em outra entrevista, dessa vez para o jornal Estado de São Paulo, a ex-conselheira afirmou que o presidente ainda não se elevou à altura do cargo. A cientista política contou que ouviu do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que lamentava pelo recuo, mas que o presidente não sustentava a escolha na base dele. Então, o Moro dando uma queimadinha no Bolsonaro, né? Eu vou explicar tudinho de bastidor pra você. Tudinho, viu? Talvez até um bolsonarista ou outro fiquem contentes. Talvez seja um engano de percepção, mas de qualquer modo, talvez. Vamos lá. Ministros tentaram rever a exoneração, é isso? Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, tentaram... Que é general. General, atenção, Santos Cruz é general que participou da coisa feia no Haiti, da coisa ainda mais feia no Congo. Fábio França no Congo foi feio, eu sei. Conheço imagens do Congo. Foi feio. O general Santos Cruz, ele é meio barra pesada, não, ele é porreta. Ele é do tipo que arranca o colete à prova de bala e vai pro pau. Quem vê assim ele falando, ele até cicia um pouco, parece uma pessoa... Não, ele é brabo. E mesmo ele falou assim, não faz isso não. Vai. Ambos tentaram convencer o presidente Jair Bolsonaro a manter a nomeação da cientista política Ilona Szabo para esse conselho no Ministério da Justiça. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, eles argumentaram que seria um desgaste para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter que recuar publicamente de uma escolha para um cargo sem tanta importância. Porém, Bolsonaro resolveu não escutar os ministros e exigiu que a indicação fosse sim cancelada. Não é assim. E vamos falar aí da quebra de promessa, meu querido? Pois é, Reinaldo. Bolsonaro quebrou a promessa de que daria carta branca ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao cobrar a exoneração de Ilona Szabo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E só uma coisa, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. O Moro coleciona recuos nessa área. Né? Vamos seguir. Em novembro do ano passado, quando o Moro foi anunciado na equipe de ministros, Bolsonaro disse que havia prometido liberdade total para que o ex-juiz atuasse. Bom, em primeiro lugar, isso não existe. Veja, ministro é braço do presidente. Não existe ministro com autonomia. Sim, total. Vejam, numa coisa que gera muito mais, digamos, turbulência, Paulo Guedes e a reforma. Sim. Né? Vamos falar hoje também. O Bolsonaro, que nunca foi fã da reforma, num papo informal ali com jornalistas, que nem entrevista era, começou ele próprio a oferecer recursos que nem lhe foram cobrados. Mas eu já vou falar disso, porque senão esse assunto me entusiasma também. Aliás, um monte de assunto me entusiasma. Este da Ilona me entusiasma ainda mais, porque tem uma estratégia do nosso querido Moro aí. Vamos mais uma, 8h13, aí então vamos para a leitura dos fatos. O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, pede exoneração da vaga que ocupava nesse mesmo Conselho Nacional de Política Criminal, depois do recuo do governo sobre a nomeação. Em ofício enviado ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, Renato Sérgio de Lima afirmou que deixa o cargo em solidariedade à colega Ilona Szabo, já que, nas palavras dele, ela foi colocada em uma situação constrangedora. Vamos lá.
Primeira coisa, não há dúvida, né, de que o Sérgio Moro foi humilhado. Foi humilhado. Né? Suporta a humilhação quem não tem alternativa, por exemplo, alternativa de emprego, né? Tá ali numa situação muito difícil e tal, então recebe uma humilhação do chefe e acaba ficando. Não é, obviamente, o caso do doutor. Se ele sai amanhã do Ministério da Justiça, as bancas de advocacia as mais milionárias convidariam Sérgio Moro. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Vocês imaginam, porque ele é advogado. Sim. Vocês imaginam com que o Sérgio Moro sabe sobre delação? Quanto que não vale um Sérgio Moro advogado? Né? Então, ele suporta a humilhação, não é por falta de alternativa. Porque, obviamente, a tal independência que ele se referiu não existe. Se alguém não é independente, se uma pessoa não é independente, para nomear, doutor Fábio, uma conselheira de um troço que é meramente consultivo, portanto não tem poder executivo, composto de 26 pessoas, 26, porque se fosse assim, não, são 3 pessoas, ela vai ser 33,33% de um conselho executivo. Não é o vai caso. Ser 3,8%. Seria um espetáculo, né? Seria um espetáculo. Mas não é. Não. Ela é 1/26 de um conselho consultivo lateral no Ministério da Justiça, que nem tem tanta importância. Ou vocês acham que Sérgio Moro está dando bola para preso? Desculpe usar aquela imagem do Caetano e do Gil de novo, até porque o Caetano e eu não somos da mesma enfermaria, né? Ele já me xingou. Mas assim, imagina você estar preocupado com pobres e tão pretos e pretos e tão pobres que estão encarcerados. Não está. Mas a metafísica influente, para usar uma expressão de Humberto Eco, né? Momento cultural. Vai contra o pensamento da Ilona. Ela seria um contraponto necessário num conselho. E aqui entra o cálculo do maior calculista hoje no Brasil, chamado Sérgio Moro. Ele sabia que se ele escolhesse a Ilona, ele estaria comprando uma briga. E ele lidou com 2 hipóteses. E não contava com uma terceira, que foi surpreendida. A primeira hipótese, a extrema-direita ia fazer o barulho que fez, e fez, porque é autoritária. Eu já falo disso. É autoritária. Ele bancaria e manteria a Ilona. E pronto, ele passaria a ser o soft power do bolsonarismo. Existe o Bolsonaro raiz, que é o Bolsonaro e alguns outros, ele não, ele é o cara que lida com a divergência. E sim, e ele pensou nessa hipótese também, eu não duvido, ele é... Quem o viu atuar outras vezes, de simplesmente ter que recuar. Mas ele imaginou que a carga toda fosse para cima do Bolsonaro, não para cima dele. Ele não imaginou essa leitura que acabou sendo a leitura triunfante na imprensa, nesse particular, de que ele foi humilhado, de que ele sujeitou e de que aquela nota dele, desses convidando, é uma nota pusilânime, covarde. Os ministros entraram atuando tal, porque de fato isso não tem a menor importância. O Bolsonaro não ia perder apoio por isso. Né? Claro, a extrema-direita não faz essa gritaria para depor o Marcelo Álvaro Antônio, o ministro acusado de caixa 2, laranja, etc. Né? O que demonstra quais são os critérios dessa gente. Tá? Os patriotas que pediram a cabeça da Ilona não fizeram o mesmo movimento para pedir a cabeça do Marcelo Álvaro Antônio. Ou para cobrar que o Flávio explique a questão do Fabrício. Isso não precisa. Agora a Ilona, não, onde já se viu, tal. Muito bem.
o Moro contou com isso. Acontece que o que está na raiz desse confronto, a Ilona é mero peão desse jogo. Insisto, o Moro está pouco se lixando para ela, para os presos. Então é o quê? É o que está na minha coluna da Folha de hoje. No começo de fevereiro, uma senhora, publicou o seguinte no Instagram, aspas, já estou iniciando hoje campanha para 2022. Vamos anotando no nosso caderninho, hashtag fora quem não pensa no Brasil. A autora dessas gloriosas palavras, Rosângela Moro, e eu duvido que ela esteja falando sobre o marido da Michele. A luta que está na raiz desse negócio todo é outra. O Sérgio Moro vai suportar quantas humilhações o Bolsonaro fizer a ele. Porque, evidentemente, com um troço como esse, era para ele pedir demissão. Sem dúvida. Pelo amor de Deus, não só isso. Já houve outros casos. Sim. Quantas humilhações o Bolsonaro fizer, ele vai suportar. Porque ele quer o poder total. Ele hoje é ministro da Justiça e, portanto, ele tem o comando da Polícia Federal. Ele tem o comando daquele DRCI, que é aquele Departamento de Recuperação de Ativos que lida com o mundo para recuperar ativos eventualmente colocados lá fora por brasileiros. Ele tem o controle de boa parte do Ministério Público Federal. E pediu ao Bolsonaro o controle do COAF. Quando ele pediu o controle do COAF ao Bolsonaro, eu estou passando uma informação. O Bolsonaro nem sabia direito o que era. O Bolsonaro só foi descobrir o que era COAF direito quando o Flávio se enrolou. E o Bolsonaro topou e deu COAF para ele sem saber o que era o COAF. Portanto, já hoje, Sérgio Moro controla Executivo, Legislativo e Judiciário no que diz respeito às informações. E ele quer a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão de investigação e que oferece denúncia. Ele quer. E ele já tem os homens para isso. Ou é o Robalinho, que é o presidente da NPR, que virou chapa do Onyx Lorenzoni, e, portanto, que é chapa do Moro, e, portanto, o Moro quer emplacar o Robalinho via Onyx Lorenzoni, ou o próprio Dallagnol. A única coisa que pode limitar a sede de nomear um desses dois é que uma lei complementar, a Lei Complementar 75, embora não explicite, deixa claro que para ser Procurador-Geral da República tem que ser Subprocurador-Geral da República. E nenhum desses dois é. Mas isso não impede que se arrume um terceiro. Até porque hoje a pressão é para que o Bolsonaro continue a manter a prática de escolher alguém eleito pela NPR, presidida pelo Robalinho. E aí sim, o senhor Sérgio Moro terá o controle absoluto do país como nunca ninguém teve. Executivo, Legislativo, Judiciário, Empresariado, não sobra, entidades sindicais, não sobra nada. O Edgar Hoover, ia ser o Roosevelt, o Edgar Hoover, aquele que presidiu o FBI, J. Edgar Hoover, o famoso por controlar toda a alta política americana, perto de Sérgio Moro, será Pinto. Só que ele queria só aquilo. O Sérgio Moro, a esta altura, parece querer mais. Eu não procurei, mas eu suponho que essa mensagem da doutora Rosângela Moro, já estou iniciando hoje campanha para 2022, fora quem não pensa no Brasil, acho que ela até tirou de lá. Alguém deve ter falado, porra, ficou feio esse negócio.
E sem contar isso, né? Fora quem não pensa no Brasil. Brasil, pense nele, eu deixo. Pense nele, segundo os termos da dona Rosângela, evidentemente do marido. É claro que o Sérgio Moro passou por uma humilhação. Mas quem disse que ele está ligando? Só suporta essa humilhação quem quer muito mais do que um cargo no Conselho Penitenciário. E agora uma nota rápida sobre a gritaria da extrema-direita, que é um negócio, enfim, asqueroso. Deixa eu dizer uma coisa. Em 2013, seu Fábio Franz, se realizou em Brasília um seminário internacional sobre drogas, altamente financiado com dinheiro público. O Reinaldo Azevedo, quem for procurar, deu uma porrada de A a Z no seminário. E a razão central da minha porrada foi uma. Não é porque estava cheio de esquerdista lá, e estava. Mas não só. Só havia gente de esquerda, de centro, de direita favorável à discriminação das drogas. Como eu sou contra, e eu não sou o único contra, há outros milhões de pessoas contra, eu cobrei o seguinte: por que não se faz um seminário com diversidade de opiniões? Já que o dinheiro público que está financiando. O dinheiro público agora só financia coisa de um lado só. Notem, eu não me opus àquele seminário porque fosse comandado por petistas. Eu me opus àquele seminário porque era autoritário. Eu não combati o PT porque o PT se chama PT, eu combati o PT porque o PT é autoritário. Isso que se fez é o mesmíssimo autoritarismo. É o mesmíssimo. Gente que acha que o poder público, uma vez conquistado, deve servir a uma camarilha ideológica. E não pode haver divergência ali dentro. Eu tenho 300 divergências com a Ilona Szabo. Se procurar no meu blog, eu já bati boca. Já critiquei duramente. Agora, eu sou contra esse monopólio da verdade. Né? Um bobo ontem comentando negócio na Folha, falando o Reinaldo Azevedo pensa que sabe tudo. Não, eu não sei, eu não penso que sei tudo, não. Aliás, se é coisa que eu sei, que eu tenho noção do que eu não sei. Agora, quando eu sei, eu sei. E isto nem é uma questão de um saber, de um objeto a ser aprendido. É uma questão de princípio, de ética, de valor, de moral. Um conselho consultivo, ou ele é plural, ou ele não serve para nada. Aliás, as pessoas que cometem os maiores erros são aquelas que ouvem apenas aqueles que com elas concordam. Meu Deus do céu, até a natureza precisa de diversidade. Senão os seres gerados começam a ter defeitos, a ter problemas, né? Por quê? Porque os genes defeituosos de uma família começam a se encontrar. Então é preciso elementos de fora. Isso acontece com a opinião também. Os genes defeituosos de uma opinião, quando se forma um grupelho, eles se encontram. Eles se encontram e formam os extremistas, os radicais. O que é o terrorismo, se não a ausência da ponderação? Olha que pensamento bom esse. O terrorismo é a ausência da ponderação. O Fábio é um radical qualquer sobre uma causa, eu também sou, a gente se encontra e não tem nenhum de nós para dizer assim, não, mas peraí, talvez não seja bem isso, ao contrário. Um alimenta o extremismo do outro. E dá no que dá. Então, essa gritaria contra a Ilona, asquerosa, burra, eleitoreira ainda, só para alimentar, cada um alimentar suas hostes na internet. E eu falo isso discordando de quase 100% do que ela pensa. Agora, a nomeação dela e a, vamos ao neologismo, desnomeação,
Aí não, aí é coisa maior. Aí é um embate, atenção, close em mim. Será que vai ter close em mim? Será que dá? É. Alguém tá me ouvindo? Tem close em mim? Uma hora. Este é um embate que já está dado, que já está em curso entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Já mira 2022 e tem como objeto e como palco de disputa o controle total de informações no país e o controle das ações judiciais. É disso que se trata. O presidente percebeu tardiamente que ele não colocou apenas todo o poder político, toda a elite política, de todos os poderes e tudo na mão do Sérgio Moro. Ele percebeu tardiamente que ele também se colocou na mão de Sérgio Moro. Isso que eu estou falando vai ser negado de pé junto. E todos os bolsonaristas com informação que me conhecem sabem que é disso que se trata. O generalato que está lá no palácio sabe que é disso que se trata. A cúpula dos poderes, as respectivas cúpulas dos poderes da República sabem que é disso que se trata. Por isso, se suporta uma humilhação desse jeito. Evidentemente, o Bolsonaro, ao fazê-lo, talvez tivesse a remota esperança de que o Sérgio Moro, munido de brios, pudesse pedir demissão. Acontece que os brios de quem quer muita coisa costumam ser bastante reduzidos. Né? E aí ele fica e faz uma nota como aquela sem se envergonhar, porque essa também tem de ser uma outra característica de quem quer tudo isso. Não pode ter certo tipo de vergonha que as pessoas comuns têm. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.